O Evangelho de João, a pérola mais preciosa do Novo Testamento, revela a promessa mais grandiosa de Deus: a vida eterna em Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em suas páginas, somos convidados a um banquete espiritual, onde a água se transforma em vinho, os cegos enxergam, os mortos ressuscitam e a luz dissipa as trevas. Através dos 7 sinais milagrosos, João nos revela a divindade de Jesus, o Messias prometido. Mas João vai além dos milagres. Ele nos leva ao coração do Evangelho, revelando o amor incondicional de Deus, que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos chamados a amá-lo e a guardar seus mandamentos, a fim de experimentarmos a verdadeira alegria e a paz que o mundo não pode dar. Em Cristo, a vida eterna. Uma jornada profunda pelo Evangelho de João. João 5, do primeiro versículo ao versículo de número 18. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado por esse culto, um culto de exaltação ao nome do Senhor Jesus, com canções bíblicas, com canções de exaltação, de adoração, de glorificação do nome do Senhor. Nós te louvamos, que os nossos cultos te adorem cada vez mais em espírito e em verdade, de acordo com as Escrituras, em Jesus Cristo, com entusiasmo e com o coração devoto ao Senhor, amando o Senhor e demonstrando esse amor
por meio dos atos litúrgicos. Fomos preparados pelo seu próprio Espírito para este momento. Rogamos então, ó Deus bendito, que o Senhor nos abençoe, dando mais uma vez o ar de sua graça. E suplicamos que isso seja feito por meio da exposição do texto sagrado. Fale conosco, Senhor, é o que nós te pedimos, orando em nome do Senhor Jesus. Não me abandone, Pai, não tire de mim o seu Espírito, pelo contrário, use-me mais uma vez, como tem usado nos últimos 20 anos. É isso, fale conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A ignorância é um problema da humanidade. E esse problema é um problema tão humano, que autores bíblicos, filósofos, estadistas, religiosos, literatos, escritores e até mesmo gente comum já falou a respeito e já denunciou muitas vezes a ignorância como um problema humano. Um autor francês disse: a ignorância é a mãe de todos os males. Um outro autor também escreveu: a primeira praga da humanidade é a ignorância. E eu concordo com esses dois autores. A ignorância é a mãe de todos os males e a primeira praga e a maior praga de toda a humanidade é a ignorância. E eu sou levado a concordar porque biblicamente isso está certo. Paulo, ao escrever aos Efésios, disse: obscurecidos do entendimento, alienados da vida são os homens, por causa da ignorância. O próprio salmista escreveu: os homens nada entendem, nada sabem, vagueiam nas trevas, andam na ignorância. Mas de que tipo de ignorância nós estamos falando? Ora, a ignorância se apresenta de vários modelos, em vários formatos, de vários tipos. Eu não estou falando aqui da ignorância como agressividade. E esse é um termo muito comum para ignorância. Fulano é um ignorante. Nós estamos afirmando que ele é agressivo, que ele é rude, que ele fecha os punhos a qualquer momento ou em qualquer ocasião. Nós não estamos falando desse tipo de ignorância. Nós estamos falando de dois tipos de ignorância em específico. A primeira, a ignorância como aquilo que se ignora. E segundo, a ignorância como aquilo que se desconhece. Por exemplo, a ignorância como aquilo que se ignora pode ser vista nas coisas mais triviais do nosso dia a dia. Eu ignoro o idioma russo. Eu ignoro o idioma dos eslavos. Eu ignoro o dialeto dos Yanomamis. Isso não significa que eu desconheço a sua existência, mas simplesmente que eu ignoro tais coisas. Eu não tenho interesse no idioma ou no dialeto dos Yanomamis, nem dos eslavos e nem dos russos. Então, pela falta de interesse, eu simplesmente os ignoro. Estamos falando então desse tipo de ignorância. E a segunda, ou o segundo tipo de ignorância, é aquilo que se desconhece. Certo autor disse uma vez: eu trocaria tudo que eu sei por 1/100º daquilo que eu desconheço existir. Ora, tem um monte de coisa que eu desconheço. Eu desconheço como são os astros, eu desconheço o tamanho do universo, eu desconheço a profundidade da terra, e isso é uma perfeita ignorância. Então nós estamos falando de dois tipos de ignorância: aquilo que eu deliberadamente ignoro, sabendo que eu posso conhecer, e daquilo que eu ignoro por não fazer ideia de que existe. No texto de hoje, nós veremos a ignorância da humanidade.
sempre nesses dois aspectos: aquilo que deliberadamente se ignora ou daquilo que se ignora porque não conhecemos. E nós veremos isso tendo o tema em questão: a ignorância do poder de Deus, a ignorância do poder das trevas, a ignorância do poder do pecado e a maior de todas, a ignorância da pessoa do Senhor Jesus. Vamos ver então essas ignorâncias todas a partir da ocasião em que elas estão, ou a ocasião em que elas foram apresentadas. Versículo 1 e 2 nos dará a ocasião em que essas ignorâncias foram vistas, foram corrigidas, foram apresentadas, foram explicitadas. O texto começa dizendo que passadas estas coisas. Que coisas foram estas que passaram? Bom, as coisas todas que aconteceram no capítulo de número 4, o encontro com a mulher samaritana, o evangelismo dos samaritanos e o retorno de Jesus à Galileia. Mas principalmente, passadas essas coisas, está relacionado aos sinais que Jesus fez. Na Galileia, Jesus fez vários milagres. Nós não estamos restritos apenas à cura do filho do oficial do rei. Passado esse período, passado esse tempo, passadas essas coisas, passados esses milagres, passados esses encontros, é que Jesus foi mais uma vez a Jerusalém. E se você conhece de arqueologia bíblica, você deve se lembrar que a Galileia fica no norte e Jerusalém fica ao sul. Mas por que a Bíblia diz que Jesus subiu para Jerusalém? Ora, porque Jerusalém é mais alto do que a Galileia. A Galileia é um local mais perto do nível do mar e Jerusalém é um lugar mais alto do nível do mar. Então, passadas essas coisas, Jesus subiu da Galileia a Jerusalém. E por que Jesus fez esse trajeto? Versículo 1 diz que havia uma festa dos judeus. Os judeus tinham que frequentar pelo menos 3 festas por ano: Pentecostes, Páscoa e Tabernáculos. Essas eram as festas que os judeus tinham que frequentar. Nós não sabemos que festa foi essa, apenas que Jesus está se deslocando do norte para o sul, de baixo para cima, da Galileia para a Judéia, em específico para Jerusalém, por causa das festas. Mas a ocasião não se resume a apenas isso. Nós temos que ter o cenário em que essas coisas ocorreram. E o cenário está aqui no versículo de número 2. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Perto da porta das ovelhas, uma das portas mais famosas do templo ou das muralhas que envolviam o templo, havia um tanque de purificação. Esse tanque, chamado Betesda, que traduzido significa Casa da Misericórdia, esse tanque tem 5 entradas e este foi o local onde todos esses atos se deram, onde a ignorância do poder de Deus foi explicitada, onde a ignorância das trevas foi escancarada, onde a ignorância do pecado foi jogada na cara daquelas pessoas e da nossa, e principalmente onde a ignorância a respeito de Jesus foi mais vista no Evangelho de João. O texto começa mostrando uma outra ignorância. Olha comigo o versículo de número 3. Nesta ocasião, neste local, neste tanque da misericórdia, neste ambiente, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. E aqui, meus irmãos, eu quero destacar a primeira ignorância. A primeira ignorância é a ignorância da miséria. É a ignorância da pobreza, é a ignorância da doença,
E o que eles estão ignorando aqui deliberadamente, ou o que eles estão ignorando por desconhecer? Ora, meus irmãos, o que eles estão ignorando é que gente doente não traz cura. Ou melhor, num ajuntamento de moribundos não há salvação. E aqui eu quero trazer uma ilustração muito do nosso dia. Você já foi na casa daquele parente seu de mais de idade? Na casa de sua avó, na casa de sua tia-avó, em que você chega para fazer uma visita, e o único assunto daquela senhorinha ou daquele senhor é doença. Você já passou por isso? Você vai na casa da pessoa e a pessoa diz: rapaz, você não sabe quem morreu. Rapaz, você não sabe quem está doente. Rapaz, você não sabe quem está com câncer. Rapaz, você não sabe quem parou de enxergar. E é tanta doença, é tanta doença, é tanta doença, é tanto doente, que você sai lá até doente. É um negócio doido, você sai enfermo desse lar. O que essas pessoas do texto e esse tipo de exemplo têm em comum? Ora, meus irmãos, se falar de doente, viver no meio de doente trouxesse cura, nós deveríamos mudar o nosso lar para o centro de UTI ou o centro de unidade intensiva do hospital mais próximo. Pessoas doentes não trazem nenhum tipo de esperança. E se você tem esse hábito de só falar de doença na sua casa, em nome de Jesus, muda a conversa. Não vai trazer nenhum tipo de cura. Você talvez ignore o fato de que miséria traz miséria, de que dor traz dor, de que decepção traz decepção, de que angústia traz angústia, de que doença traz doença. Aqui nós temos uma multidão de doentes que se juntam, porque no meio da miséria e no meio da desgraça, ninguém se sobressai. Aqui todo mundo tem o mesmo assunto. E eu fico imaginando, um dizendo para o outro: rapaz, a cegueira é a pior doença. E o outro diz: é porque você tem as duas pernas. E o outro diz: pois é, vocês não sabem o que é andar numa maca. E vem o outro, e vem o outro, e vem o outro. E aqui a multidão está envolta, presa nas garras da ignorância. Falar de doença não traz cura. Viver no meio de doentes só se você for um agente da esperança. Viver no meio dos enfermos só se você for o sal e luz dessa terra, como todo crente deve ser. Troque o seu linguajar, troque o seu ambiente, troque a ignorância da miséria pela esperança da vida eterna. Se você vive no meio de gente doente, o seu vocabulário deve ser: mas chegará um dia em que todo olho voltará a enxergar. Chegará um dia onde até os cadeirantes dançarão e cantarão sob as suas próprias pernas. Chegará um dia que não haverá mudo, que não haverá surdo, que não haverá mais choro, mais sofrimento, nem ranger de dente. Pois bem, então aqui nós temos a ocasião, nós temos o cenário e nós temos a primeira ignorância, que é a ignorância da miséria. Mas note que há uma segunda ignorância, que é a ignorância da superstição. Olha o que diz o versículo de número 4. O que essa multidão estava fazendo, todos eles juntos, cultivando a miséria, cultivando o sofrimento, cultivando a dor, cultivando esse estado permanente de descrédito e de desesperança. Eles estavam esperando que a água se movesse. Havia um pensamento, havia uma superstição, havia uma crendice que dizia: um anjo em certo tempo descia e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Ora, meus irmãos, é verdade que o tanque de Betesda, essa água tinha poder curativo. Mas esses poderes curativos são mais relacionados a termas ou águas termais, como as águas em Poços de Caldas, por exemplo,
as águas em laranjeiras. Então você tem águas termais, águas sulfurosas, águas que detinham poderes curativos. Mas não se tem um relato bíblico que, de fato, um anjo vinha e sacudia aquelas águas. O que nós temos aqui é a ignorância que prende pessoas em crendices e em superstições. Ora, e talvez você já tenha sido adepto desse tipo de crendice a vida toda ou parte da vida. Eu já fui. Nós íamos para a praia e todas as vezes que nós vamos à praia, o que acontece? Está chovendo. E isso é uma coisa que é inescapável. E quando nós íamos para a praia e chovia, o que nós fazíamos? Nós colocávamos um ovo em cima do muro, que era para Santa Clara fazer com que o sol viesse. E eu não sei qual é a relação do ovo com o clima, eu não entendo. Claramente eu não compreendo esse tipo de coisa. Bom, vamos piorar a situação? Quem nunca pulou 7 ondinhas? Quem nunca colocou um galinho de arruda? Eu tinha ouvi isso, que você tinha que colocar uma nota fêmea dentro da carteira, uma nota com uma imagem de uma mulher, porque fêmeas dão à luz. Então era necessário uma nota de uma mulher que ela ia fazer produzir dinheiro. Nunca minha carteira apareceu uma nota nova nesse sentido. A superstição pode ser engraçada, mas para aqueles que estão presos nela é tenebroso. Imagina sair todos os dias com o pé direito de dentro de casa. Imagina ter que dar 3 voltas de casa para poder entrar. Imagina todo ano ter que saltar 7 ondas. Imagina todo ano ter que vestir a roupa tal para abrir as portas para o ano que se inicia. Imagina viver preso a isso. Isso é uma cadeia, meus irmãos. E note que essa multidão de miseráveis está esperando a água sacudir. Eles estão esperando a água ser movida. Eles estão esperando alguma coisa mística e mágica. Multidões se encaminham às cirurgias espirituais. Multidões se dirigem aos falsos profetas. Multidões no desespero ligam para a irmãzinha que revela alguma coisa na esperança de que ela dê um futuro melhor para você ou que ela solucione os problemas que você está vivendo. A ignorância da miséria é tão ruim quanto a segurança das crendices. Mas nós temos uma terceira ignorância. Olha comigo o versículo de número 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos numa maca. 38 anos paralítico. 38 anos esperando a água se mexer, 38 anos se juntando com uma multidão de moribundos, 38 anos escravos da superstição. A medicina moderna tem apresentado curas e avanços dos mais variados, mas nunca a medicina irá superar o poder humano da superação. Você já deve ter ouvido histórias de gente que se transformou em paralítico e fez disso o objetivo de vida, e fez disso o seu grande alvo, e se transformou num atleta paralímpico e num atleta de ponta. Eu não sei qual é o tipo de doença que porventura você possa estar experimentando, mas uma coisa é fato. Se render a ela não será a solução para a sua felicidade. E é isso que nós estamos aqui. Nós temos um homem que ignorou que esses 38 anos não seriam 38 dias. E ele deveria ter dado um jeito na própria vida, ao invés de se render à própria doença. Tem gente que se reinventa com 80, 90 anos. Tem gente que se reinventa com doenças cabais. Tem gente que se reinventa com doenças incuráveis. A enfermidade gera a ignorância de que não é mais possível mudar de vida.
Esse homem, durante esses 38 anos, viveu com essa doença e, pelo que nos parece, nada fez para alterar o seu estado. Por quê? Porque 38 anos ele está no tanque de Betesda, ele está rodeado de moribundos, ele está cheio de superstição, ele está aprisionado ao seu leito de enfermidade. Não enxerga direito, você tem ouvidos, tem boca, tem dificuldades, ainda há tempo de superação. E nós já vimos que o ser humano é incrível para fazer coisas incríveis, mesmo em meio à sua própria limitação. Mas essas ignorâncias aqui não são as piores. A ignorância da miséria, a ignorância da crendice, a ignorância da enfermidade. A maior ignorância surge no versículo de número 6. Olha comigo no versículo de número 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Olha a resposta do enfermo: eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, Senhor. Lógico que eu quero ser curado, mas eu não consigo chegar até lá. Esse homem ignora completamente quem está falando com ele. Nós não temos aqui um carregador de padiola, nós não temos aqui um carregador de maca, nós não temos aqui um carregador de leito, nós não temos aqui um carrinho desses que passam nos campos de futebol para levar aquele que sofreu uma pancada para fora do campo. Mas é essa a interpretação que esse homem, 38 anos no leito, tem de Jesus. Ele ignora completamente quem Jesus é e o seu poder. Ele leva em conta a condição, ele diz: eu não consigo levantar, mas ele ignora o Senhor Jesus. E Jesus faz uma pergunta para ele fabulosa: queres ser curado? Ele diz: bom, você precisa de mais uns 2 para carregar a minha maca e me levar lá para baixo. Não dá. Você precisa de mais 3, na verdade, 1 em cada ponta. O Senhor é um só. É lógico que eu quero ser curado, é óbvio que eu quero, mas não é possível alguém me levar até lá. E aqui, meus irmãos, se você vive no meio de gente doente, se você vive no meio da superstição, se você acredita que a sua enfermidade, ela é o fator definitivo para você não ser feliz, todas essas coisas não são nada se você ignora quem Jesus é e o que Ele pode fazer. Se você ignorar que quando Jesus pergunta, queres ser curado, Ele não está falando de macas, de padiolas, Ele não está falando de águas agitadas, Ele não está falando de levar o enfermo para uma cirurgia espiritual, Ele não está falando de levar esse homem para um local onde as águas sulfurosas, onde as águas medicinais vão dar cabo da vida. Ele está oferecendo aquilo que Ele é. Ele está oferecendo a mesma coisa para a mulher samaritana. Ele está oferecendo a mesma coisa para os samaritanos. Ele está oferecendo a mesma coisa que Ele ofereceu ao filho do oficial do rei. Ele está se oferecendo. Quer ser curado? O homem ignora completamente o poder de Jesus e quem Jesus é. O homem não é capaz de enxergar isso. E esta é a maior de todas as ignorâncias. Meus irmãos queridos, não ignore o poder de Deus em Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Porque até coisas incuráveis podem ser curadas, e se não forem aqui, certamente serão no porvir. Não ignore o poder de Deus quando Ele faz perguntas do tipo, queres ser curado? Ele não está falando simplesmente de condições físicas. Ele está falando de condições da existência. Ele está falando da condição da alma. E olha a resposta do Senhor Jesus. Versículo de número 8 e 9. Então Jesus lhe disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. E olha o que o versículo 9 diz. Imediatamente o homem se viu curado. Imediatamente. O homem que há 38 anos jazia à beira do tanque, bastou se encontrar com o Senhor Jesus para dar saltos de alegria. E leve isso não só em termos reais e materiais,
mas leve em termos metafóricos. Sim, meus irmãos, estamos no leito da miséria, no leito da crendice, no leito da doença, no leito da ignorância. E o encontro com Jesus nos arranca dessa miséria. O homem abandonou o tanque, todos os miseráveis. O homem abandonou as águas que se moviam em todas as crendices. O homem abandonou a própria enfermidade. Com Jesus, as ignorâncias se desmontam. E mesmo que não curados dos nossos males físicos, e aqui é o termo metafórico, com Jesus, até o coração mais triste pode ser curado e saltar de alegria. Em Jesus, até a condição mais definitiva pode ser superada por um espírito esperançoso. Em Jesus, até o homem mais miserável pode se transformar no mais próximo, sem contudo aumentar a sua renda em R$1 sequer. Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Felicidade não tem nada a ver com perfeição. Ter a vida transformada da ignorância não tem nada a ver com diploma. O Senhor Jesus olha para esse homem e diz: levanta-te. E esse homem se levanta imediatamente, coloca o seu leito debaixo do braço e sai andando por aí. A imagem é pouco colorida da nossa Bíblia. A letra preta no papel branco não mostra exatamente como esse fato deve ter sido, mas eu gostaria de trazer um pouco de cor para você. Imagina você, esse homem, 38 anos, sentado, 38 anos, deitado, as escaras, as feridas, o corpo, os músculos fininhos, e de repente ele se levanta e põe o pé no chão pela primeira vez depois de 38 anos, e passa a mão na sua perna, e aquelas feridas todas caem no chão, e de repente ele é capaz de segurar o seu leito de escravidão, coisa que o prendeu por 38 anos, agora ele põe debaixo do braço, ele ergue sobre a cabeça, ele brinca com aquilo, ele gira aquilo no ar. A cena é de uma criança, a cena é de um bezerro solto na estrebaria, a cena é de alguém que abandonou as amarras da ignorância. E aqui, meus irmãos, mais uma vez em nome de Jesus. E eu disse isso, que se você está escravo de falar de doença, aqui a segunda escravidão, no dia que a ignorância das cadeias que te prendem caírem, faça festa em nome de Jesus. E eu não sei qual é o tipo de ignorância, a ignorância de que eu nasci assim, a ignorância de que minha vida é assim, a ignorância de que eu não posso ser feliz por causa do meu casamento, por causa do meu filho, por causa do meu marido, por causa do meu dinheiro, a ignorância de que eu não posso ter outro tipo de vida. Pode sim. Sua vida pode ser feliz sem dinheiro, sua vida pode ser feliz em meio à doença, sua vida pode ser feliz em meio ao abandono, sua vida pode ser feliz até mesmo sozinho. Porque a felicidade da sua vida não depende das coisas de fora, mas depende do seu encontro com o Senhor Jesus. O poder de Jesus é tão grande que ele rompe com a ignorância de uma vida escravizada para sempre. Mas existem outras ignorâncias aqui. Olha comigo o finalzinho do versículo 9. João nos dá um detalhe fabuloso. Qual é o detalhe? E aquele dia era sábado. Por isso, versículo de número 10, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, você não sabe não? Foi essa a fala. Você não sabe que hoje é sábado? Você não sabe que não é lícito carregar o leito? Mas os judeus não estão dizendo isso como uma mãe que está dando bronca. Eles estão dizendo isso com os punhos cerrados. Onde já se viu alguém irromper o sábado carregando o seu leito? Você não conhece a lei, você não conhece as regras, você não conhece os pactos, você não conhece os ritos, você não conhece a nossa religião. E aqui está uma das grandes ignorâncias, que é a ignorância da religiosidade. Quando alguém diz, e eu conversando com um amigo essa semana,
Ele me lembrou disso. Quando alguém diz que fulano é religioso, ele nos coloca ao lado dos mais religiosos ou dos mais hipócritas que a gente conhece. O que é a religiosidade? A religiosidade é seguir regras acima do que seguir a Deus. É servir a leis do que servir ao Senhor. Será que ninguém conhecia o moribundo? Será que ninguém conhecia um homem com 38 anos no mesmo lugar? Será que o cheiro daquele homem não era sentido naquelas ruas? Lógico que era. Todo mundo sabia quem aquele homem era, mas a religiosidade, ela ignora aquilo que os olhos estão vendo. E ela só leva em conta aquilo que as leis dizem. Eu não estou dizendo que as leis são ruins, pelo amor de Deus, nós temos 10 mandamentos, a guarda do sábado estava nos mandamentos. Mas o sábado não foi feito para governar os homens, mas os homens foram feitos para se deliciar do sábado. Quando nós temos uma inversão das coisas, tudo dá errado. Eu uso sempre esse exemplo para falar com estudantes de teologia. Eu digo, meus amados irmãos, uma coisa vocês têm que trazer diante dos seus olhos. Ame pessoas e goste de livros. Porque se você amar livros e gostar de pessoas, você perverteu a fé. Os livros são bons porque eles não falam e a gente fecha os livros na hora que a gente bem entende. Mas os livros não foram feitos à imagem e semelhança do Senhor. O que valia mais? O homem curado ou o sábado prescrito? A religiosidade é assim. E o religioso é tão ignorante quanto miserável, quanto enfermo, quanto supersticioso. Os judeus olham para esse homem e puxam a orelha desse homem e dizem para ele: onde já se viu você deixar de cumprir a regra 7.832, que está no livro 7.334? Onde já se viu você estar caminhando com um leito sobre a sua cabeça, ao invés de estar deitado no tanque dos miseráveis até o dia que se chama hoje? É aqui que está a questão. O homem que se levanta da miséria tem direito de cantar e dançar o quanto quiser, até que seu fôlego escape dos seus pulmões. Entenda isso, pelo amor de Deus. Um dia vai chegar alguém nessa igreja aqui, eu sei que vai, e ele vai ter um contato com o Senhor Jesus, e talvez ele chore, e talvez ele se ajoelhe, e talvez ele cante, e talvez ele bata até palma, e aí vai ser a primeira e última vez que ele vai bater palma nessa igreja, porque a gente vai cortar as mãozinhas dele. Não vamos fazer nada disso não. E quando alguém fizer um negócio desse, o que a gente tem que dizer para essa pessoa? Esse homem estava morto e reviveu, deixa ele dançar. Daqui a pouco ele se encaixa, daqui a pouco isso acalma, daqui a pouco ele normaliza, daqui a pouco ele está bem. E no dia que você encontrar alguém que encontrou Jesus pela primeira vez, e ele vai estar cheio de coisa, pelo amor de Deus, não deixa a sua religião recriminar o homem que aprendeu os primeiros passos da fé alguns minutos atrás. Deixa ele com as bobagens dele, deixa ele com a dança dele infantil, deixa ele cantar como os anões cantavam lá no Senhor dos Anéis. Deixe-o viver livre. É por pouco tempo, logo as amarras da religião vão prender ele de alguma forma. Pois bem, a ignorância da religiosidade é uma das piores ignorâncias que tem. Mas nós voltamos na ignorância do Senhor Jesus. É possível que alguém seja transformado e não conheça o Senhor Jesus. Conhecer o Senhor Jesus não é apenas ter sido tocado por Ele. O homem foi tocado pelo Senhor, o homem foi curado pelo Senhor, o homem foi liberto pelo Senhor Jesus, o homem foi levantado pelo Senhor Jesus, mas o homem não sabia quem ele era ainda. E aqui, meus irmãos, esta pode ser a pior ignorância que eu e você experimentamos. Porque eu tenho absoluta certeza que, se não todos, a grande maioria de nós já teve um contato direto com o Senhor Jesus.
Sim, Jesus pode ter mudado seu casamento, sua vida, pode ter mudado sua história, é verdade. Mas ainda assim, eu e você podemos ser completamente ignorantes quanto a Ele. Olha o versículo de número 11 até o versículo de número 13. Ao que ele lhes respondeu, o paralítico, o ex-paralítico, o homem da padiola sobre a cabeça, o homem que agora caminha sobre os seus próprios pés. Este respondeu, o mesmo que me curou, quem ele é, ele não sabe nem o nome. O mesmo que me curou disse, toma o teu leito e anda. Então os judeus perguntaram, quem é ele? Quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E ele disse, não sei. Eu não o conheço. Mas o que fora curado não sabia quem ele era. E esse é o grande perigo. Eu acredito que eu e você não estamos na ignorância da miséria, não estamos na ignorância da enfermidade, não estamos na ignorância da superstição, não estamos na ignorância da nossa condição, nem da religiosidade. Nós conhecemos o Senhor Jesus, mas talvez nós ignoramos quem de fato Ele é. Ele não é um mero curandeiro. Lá na Galileia achavam que Jesus era um mero curandeiro, alguém que curava dor de cabeça de sogra, alguém que sabia onde os peixes moravam, alguém que curava filho de oficial. Eles achavam que Jesus era um fazedor de milagres. Não sabiam quem Jesus era. Ora, esse homem experimentou o poder de Deus em Cristo Jesus de levantá-lo da maca. Mas ele ainda era completamente ignorante em relação ao Senhor Jesus. Ele ignorava a pessoa do Senhor Jesus, ele ignorava a natureza do Senhor Jesus, ele ignorava o poder do Senhor Jesus, ele ignorava algo, por exemplo, que pode ter passado de forma ignorada diante dos seus olhos. Olha comigo, versículo de número 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo. Olha que coisa interessante. Jesus conhecia o homem antes do homem conhecer o Senhor Jesus. E eu não posso ignorar isso, meu irmão, e nem você, que Jesus te conhece antes de você existir no ventre de sua mãe. Que Jesus conhece todos os dias da sua vida. Que Jesus conhece seu casamento, que Jesus conhece seus filhos, que Jesus conhece o estado dos seus filhos, que Jesus conhece as suas finanças, que Jesus conhece os seus traumas, os seus medos, os seus temores. Jesus conhece você. O homem não tinha ideia que Jesus sabia que há muitos anos ele padecia. Ele ignorava completamente quem Jesus era e o que ele podia fazer. E pior do que tudo isso, ele ignorava que Jesus tem o poder para salvar definitivamente. Olha que interessante o versículo de número 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, estou vendo que você já está curado, hein? Esse olha que já estás curado, é exatamente uma construção como Jesus dissesse, estou vendo que já está bem, hein? Está com as pernas firmes, estou vendo que está legal, que está curadinho, bonitinho, que está com os joelhos fortes, com as canelas firmes, estou vendo que já está curado, muito bem, você agora está tudo bem. Não, Jesus não diz isso. Jesus, olha, já que eu estou vendo que você está curado, para de pecar, porque senão sua alma vai para o inferno. Olha que coisa extraordinária. Olha que coisa incrível. Esse homem ignora Jesus de tal maneira, de tal forma, que ele não leva em conta que Jesus é o único que pode perdoar pecados e é o único que pode livrar o homem do inferno e da perdição. Inferno não eram os 38 anos à beira dos miseráveis. Não, meus irmãos, não.
Inferno é uma eternidade separado do poder de Deus e do amor do Pai. Isso é inferno. Isso é o inferno. Passar 80 anos devendo para Deus e todo mundo não é o inferno. Passar 80 anos sofrendo de um mal não é o inferno. Passar 80 anos de uma vida em que ninguém é grato por aquilo que você fizer não é o inferno. Passar 80 anos cuidando de alguém não é o inferno. O inferno é passar a eternidade longe de Deus. E quando a gente ignora quem Jesus é, a gente ignora que o poder de Jesus é para nos salvar para sempre. O homem não sabe quem Jesus é, até que ele dá de cara com Jesus e Jesus diz: não peques mais. Não peques mais. Mas só tem um jeito da gente conhecer esse Jesus que sabe quem a gente é antes da gente nascer, esse Jesus que sabe o que a gente precisa. Só tem um jeito da gente provar que a gente conhece esse Jesus na inteireza. A gente precisa reconhecer que nós somos pecadores. O que esse homem ignora aqui? Esse homem ignora o estado do pecado em que ele está. Ele ignora o pecado. Eles simplesmente desconhecem o poder corrupto e corruptor do pecado. Sim, meus irmãos, a doença, em primeira instância, é fruto do pecado. O mal, em primeira instância, ele advém por causa do pecado. O próprio Satã está envolto no pecado. E esse pecado não está relacionado com o nosso problema físico, não está relacionado com as nossas enfermidades imediatas. Sim, a causa primária do pecado, ou a consequência imediata do pecado, são as enfermidades, mas as minhas enfermidades não estão relacionadas ao meu pecado pessoal. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que acredita que fica doente porque pecou. Tem gente que acredita que o pecado é uma consequência imediata, que a doença é uma consequência imediata do pecado. Não. Ela é uma consequência do pecado como existência. Mas a maior enfermidade que o pecado gera é na alma. A maior doença do pecado não está relacionada ao nosso físico, está relacionada ao nosso coração. E se nós desconhecermos aquele que perdoa pecados, nós nunca seremos salvos. O homem ignora o pecado. Jesus diz: não peques mais. E talvez a pergunta seja: como é que eu num leito de morte posso pecar? A gente imagina que pecado sempre tem uma relação física. Ah, meus irmãos. Quantas vezes aquele homem não conseguiu chegar até a água e achou-se merecedor daquela bênção maior do que os outros? Quantas vezes esse homem não praguejou aos homens? Quantas vezes esse homem não fez cara de coitadinho para conseguir uma moeda? Quantas vezes esse homem não se levantou do leito de enfermidade, porque o leito de enfermidade trazia olhares de piedade? Eu poderia aqui discursar sobre isso, mas não é o meu objetivo. Nós ignoraremos quem Jesus é e o seu poder até o dia que a gente ignorar o nosso pecado. Mas no dia que a gente colocar o nosso pecado diante dos nossos olhos e parar de fingir que ele não existe, a gente vai correr para os braços de Jesus. Ainda tem 3 ignorâncias aqui. Versículo 15 e 16. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Agora ele sabe quem é. É Jesus o nome dele. Perdoou os meus pecados, me ordenou para não pecar, me disse para eu levantar, mudou a minha vida. Foi Jesus, sim, Jesus me salvou. É isso, agora o homem sabe que ele foi salvo, sabe que os pecados foram perdoados, sabem que Jesus o transformou, e ele anuncia para todos os cantos. Mas existe outra ignorância, que é a ignorância do ódio. O ignorante odeia, e aquilo que ele odeia, ele ignora.
Olha o versículo de número 16. E os judeus perseguiam Jesus ainda mais, porque fazia essas coisas no sábado. Quais foram os motivos que levaram Jesus à morte? Pelo menos 3. Ele purificou o templo, acabando com a fonte de renda dos religiosos. Ele curou no sábado, fazendo bem àquele que precisava, independente do dia da semana. E por fim, ele fez do Pai o seu Pai e se fez igual a Deus. Esses foram os motivos pelos quais Jesus foi condenado. Jesus não foi condenado por pecados, Jesus não foi condenado por maldade, Jesus não foi condenado por traição. Ele foi condenado por zelo e amor ao Pai, por zelo e amor aos homens. E aqui, meus irmãos, saibam disso, que o ódio talvez seja a maior ignorância de todos. Martin Luther King foi morto pela ignorância advinda do ódio. Ódio. Sim, ódio. O ódio é uma prisão. A raiva é uma prisão. E uma prisão que faz com que você ignore. Você engole um camelo e coa um mosquito. E somente é possível vencer a ignorância do ódio por meio da clarividência do amor. O texto continua, e aqui nós temos as 2 últimas ignorâncias. E aqui uma das ignorâncias mais propagadas, versículo de número 17. Mas Jesus lhe disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aqui eu só vou fazer um puxadinho assim, eu podia trazer o 17 e o 18 juntos. Mas aqui eu quero dizer uma coisa para os adolescentes e quero dizer uma coisa para os não adolescentes. O trabalho não é uma maldição, pelo amor de Deus. A maldição é a preguiça e não o trabalho. Eu trabalho porque o meu Pai trabalha até agora, até hoje, foi Jesus quem disse. Essa história de que o trabalho é maldito, o trabalho é uma tortura, eu não sei como alguém pode trabalhar. Pois bem, Deus que é santo trabalha até hoje, pelo amor de Deus. Faça do seu trabalho uma grande bênção, porque Deus é trabalhador e Deus gosta de trabalhadores. Ok? Primeiro para os adolescentes que fogem do trabalho como o diabo foge da cruz. Em segundo lugar, para aqueles que acham que o trabalho é uma maldição, né? Ai, que droga, trabalhar de novo. Onde já se viu? Devia ser abolido o trabalho. Devia ser retirado o trabalho da nossa agenda. Aqui só uma notinha de rodapé. O trabalho é uma benção e Deus trabalha até hoje. Mas o assunto da ignorância não é esse. Minha fala não é uma fala empresarial. Ela é uma fala religiosa. A pior ignorância de todas é a ignorância que Jesus é Deus. Olha o restinho do texto, versículo de número 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Não somente porque Jesus violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai e se fazia igual a Deus. Essa é a maior ignorância de todas. Quem Jesus é? Deus em carne. Quem Ele é? O unigênito Filho de Deus, o da mesma essência, o da mesma existência, o da mesma natureza. Jesus é Deus. O que todo mundo ignorou nesse texto, o que o paralítico ignorou, o que os religiosos ignoraram, o que os moribundos ignoraram, o que a multidão ignorou, o que todo mundo ignorou no texto até agora, que Jesus é Deus, e Ele não é mais ou menos Deus, Ele não é meio Deus, Ele não é de vez em quando Deus. Não, os judeus entenderam que Ele se fazia igual a Deus, e por isso queriam matá-lo. E olha que loucura, como que eles poderiam matar quem de fato era Deus. E é por isso que no terceiro dia Ele ressuscitou, e é por isso que Ele está sentado à destra de Deus Pai, e é por isso que Ele continua salvando gente, mesmo 2000 anos depois, e é por isso que Ele certamente há de voltar. E aqui, meus irmãos,
Eu quero acabar com a maior ignorância de todas. Não ouse sair daqui nesta manhã ignorando que o poder de Deus se manifesta em Jesus Cristo. Não ouse sair daqui ignorando que Jesus tem poder para salvar, mas que também Jesus tem poder para te tirar das trevas do pecado, e esse poder é muito superior a fazer um paralítico andar. E principalmente, não ouse sair daqui ignorando que Jesus é Deus, sim, 100% Deus e 100% homem, ou melhor, totalmente Deus e totalmente homem. Não ouse ignorar que nós não estamos diante de um homem, um revolucionário, alguém com alguns poderes. Nós estamos diante de Deus, que nos conhece, sejam 38 anos de enfermidade ou 60, que nos conhece, que conhece as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas preguiças, as nossas crendices, e que conhece todas as nossas ignorâncias. E eu comecei dizendo que a ignorância é a mãe de todos os males, e a ignorância é a primeira praga da humanidade. O que eu não disse? Que a verdadeira ignorância é ignorar que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para salvar todos aqueles que precisam de salvação. E se você, porventura, é alguém que ignorava isso, hoje você não pode sair daqui mais ignorando essa verdade. E nem começa a achar que eu vou chamar alguém para vir aqui na frente. É lógico que eu não vou chamar ninguém para vir aqui na frente. Mas uma coisa eu tenho para te dizer. Enquanto você ignorar que Jesus é Deus e tem poder para te salvar, a tua vida vai continuar presa ou a macas ou ao pecado do teu coração. Mas no dia que você entender quem Ele é e o que Ele pode fazer, certamente as amarras da ignorância cairão. Não haverá mais religião, não haverá mais religiosidade, não haverá mais superstição, não haverá mais ignorância, não haverá mais miséria, não haverá mais condição, não haverá mais ódio, não haverá mais essas coisas. Não haverão mais essas coisas. A única coisa que vai existir é o conhecimento de quem Deus é e o conhecimento do que Ele fez por você. Deixe de ignorar hoje, nessa manhã, quem Jesus é e passe a saber que Ele tem poder para salvar e continua visitando os tanques das misericórdias na busca de moribundos que tanto necessitam de uma palavra de amor e de salvação. Deus abençoe vocês. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós não queremos mais ser ignorantes. É isso. Não quero mais ignorar que quanto mais eu falo de miséria, mais miserável eu fico. Não quero mais ignorar que falar da enfermidade não gera cura. Não quero mais ignorar que eu sou um pecador miserável. Não quero mais ignorar a força do ódio. Não quero mais ignorar que eu posso ser feliz mesmo com as limitações que eu tenho. Mas o que eu não quero mais ignorar é quem o Senhor é. Eu não quero mais ignorar que o Senhor tem poder para salvar para me salvar dos meus pecados. Eu não quero mais ignorar o fato do Senhor ser Deus. Sim, Deus em carne. E está aqui, visitando o tanque das misericórdias. E mais uma vez, trazendo água viva, mais uma vez, que não precisam ser sacudidas por anjo algum. Porque o Senhor é o anjo de Deus, o mensageiro de Deus, o Filho de Deus, o unigênito, a segunda pessoa da Trindade, o Filho do homem, que também é o Filho de Deus. E Senhor, é bem verdade que não tem ninguém numa maca aqui, mas também é verdade que as amarras da ignorância estão dentro de nós e ao nosso redor. E se nós formos sinceros,
nós diremos ao Senhor que precisamos ter essas ignorâncias desfeitas, desamarradas, abandonadas, para que, enfim, possamos ser felizes. E ser feliz não envolve dinheiro, isso é ignorância. Ser feliz não envolve ter as melhores condições, isso também é ignorância. Ser feliz não envolve ter uma saúde perfeita, seja nossa ou dos nossos entes queridos. Não. Ser feliz envolve saber quem Deus é, quem nós somos, o que Ele fez por nós e para onde nós iremos. Não pequemos mais, para que coisa pior não nos suceda. E confiemos que Jesus é o Filho de Deus, e não somente Filho, Ele é o próprio Deus. Nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.